Sabe quando a gente ensaia o que quer dizer e na hora H nada sai como planejado? Ou quando a gente simplesmente dispara, fala tudo sem pensar? Pois é, a vida é cheia desses momentos. Quantas vezes você já saiu de uma conversa com aquela sensação incômoda que falou demais? Ou que deveria ter dito algo, mas também não conseguiu? A verdade é que a forma como a gente se comunica define a qualidade das nossas relações, tanto com os outros como nós mesmos, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. A comunicação é a grande mãe dos nossos resultados nas relações. Por isso, hoje vamos conversar sobre comunicação assertiva, como se expressar com respeito, com clareza, com intenção, sem silenciar suas necessidades e sem ferir as pessoas que você gosta. Bora lá? Doutora, é um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver, a crescer nas relações, no seu trabalho e principalmente na forma como você lida com você mesmo. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com exemplos da minha prática clínica e eu já aproveito para fazer o jabá e te pedir. Se esse episódio fizer sentido para você, compartilhe. Vamos fazer com que mais pessoas encontrem respostas nesse conteúdo, combinado? Muitas dificuldades emocionais e de relacionamentos começam naquilo que não conseguimos comunicar, ou na forma como a gente se comunica. Uma comunicação ineficiente gera sobrecarga emocional, mal-entendidos, frustrações, ansiedade, tristeza. Talvez você se identifique. Quantas oportunidades você já perdeu por falta de posicionamento? Porque você se calou e saiu magoada, ou porque você explodiu e falou sem pensar, e depois até se arrependeu. Porque não basta falar muito, a gente precisa ser entendido, né? E a comunicação, ela tem três tipos, três estilos principais: a passiva, a agressiva e a assertiva, que a gente tanto busca, né? A passiva é quando você diz sim, querendo dizer não. Você evita conflitos, mas você paga um preço alto. Mágoas acumuladas, baixa autoestima, falta de reconhecimento. Na comunicação agressiva é o oposto. A pessoa até se expressa, mas se expressa demais. Atropela o outro, interrompe a comunicação, é hostil, fala alto, pode até conseguir resultados imediatos pelo medo, mas enfraquece os vínculos, né? E ser assertivo é encontrar o ponto de equilíbrio entre a clareza, a firmeza, o respeito e também a gentileza, a empatia, o se importar com o outro. É uma via de mão dupla. É expressar o que sente sem precisar atacar a outra pessoa. Então você nem ataca e nem se anula, tá? E por que vale a pena desenvolver essa comunicação assertiva? Você consegue se posicionar com segurança, reduzir a ansiedade, reduzir sobrecarga, ter relacionamentos mais saudáveis, conquistar mais no trabalho. Confesso para você que o meu estilo de comunicação predominante é o agressivo, acredita? Eu sempre, quando eu estou nos meus momentos pessoais, principalmente com a minha família, com os meus irmãos, eu tenho que me policiar. E eu acredito que boa parte do que eu vou falar aqui para você são coisas que eu procuro aplicar e às vezes ainda escorrego, mas pode ajudar você a ser mais assertivo no dia a dia. Olha como pequenas frases podem mudar tudo. Agora eu não consigo ajudar, eu posso te retornar mais tarde? Eu preciso terminar meu raciocínio antes de te responder. Pera, desculpe, você me pegou de surpresa. Eu preciso pensar um pouco melhor na sua proposta. Quando você fala nesse tom, eu me sinto desrespeitada. A gente pode ajustar isso? Ou eu estou me sentindo magoada. Eu posso estar errada? Então deixa eu digerir essa emoção para depois a gente continuar essa conversa. Obrigada pela confiança, mas agora eu não posso. Essa aqui é para aquela que a gente usa muito no trabalho, né? A pessoa vai mandando coisa pra gente e a gente fala: obrigada por acreditar em mim, mas agora não. Eu até entendo o seu ponto de vista, mas eu preciso compartilhar o meu ponto de vista também. Porque isso aqui a gente precisa fazer principalmente com as pessoas agressivas que interrompem a gente o tempo todo.
Então, às vezes, o que acontece quando eu tenho um passivo e um agressivo? O agressivo fala, é brutal, tal, impõe, e o passivo se anula. O passivo se anula. Daqui a pouco não tem vínculo nenhum mais, né? Ou a pessoa que é agressiva com outro agressivo, dá briga, da discussão. Quem nunca assistiu uma situação, né? Tem um ditado aqui em Minas que a gente diz que 2 bicudos não se beijam, né? Vamos pegar um passivo com outro passivo. Nenhum fala o que sente, nenhum fala o que precisa, e nenhum resolve nada, né? Então a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre falar o que sente, o que pensa, o que precisa, e dar lugar para o outro falar o que sente, o que precisa, né? É uma via de mão dupla, combinado? E aqui são alguns exemplos práticos que eu dei, mas aí você me pergunta assim, Sheila, mas eu já ouvi tanta coisa sobre assertividade, e aí eu vou trazer para você 2 mitos muito comuns. O primeiro é que a assertividade é falar muito, e não é. Assertividade é isso que a gente acabou de falar aqui. É você conseguir respeitar a necessidade do outro e a sua. É você falar com intenção. A conversa funciona como uma negociação entre que as duas partes saem ganhando. Às vezes, uma estava com a expectativa de ganhar 100% e a outra com a expectativa de ganhar 100%. As duas vão sair da conversa com a sensação que ganharam 70%, digamos assim. Não é 100, não era o que era expectativa, mas os dois saíam ganhando. Então a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Um outro mito comum é que as pessoas assertivas não sentem medo. Elas vão, elas fazem, elas acontecem como uma espécie de super-heroína que tem tudo extremamente bem resolvido. E não. A gente sente medo, sim. As pessoas que são assertivas sentem medo. A diferença é que não deixam o medo decidir por elas. Assertividade é a coragem com cuidado. É você conseguir trazer o que você precisa. Tá com medo? Digere esse medo, pensa a respeito, estrutura na cabeça, usa vários recursos, né? E como que a terapia, por falar em recursos, como que a terapia ajuda nisso? Ajuda e muito. Por incrível que pareça, muita gente fala comigo, mas Sheila, terapia para comunicação, terapia para relacionamento, como é que é isso? Acha que a terapia é só para pessoas que precisam lidar com algum diagnóstico clínico. Eu atendo, claro, várias pessoas, depressão, ansiedade, burnout, que são as linhas de especialidade, né? Mas 80% dos meus clientes hoje procuram terapia para desenvolver habilidades, e não porque tem um diagnóstico clínico. A pessoa não tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, não tem um diagnóstico de transtorno de estresse, ou não está numa situação de burnout. Ela quer viver melhor, ela quer falar o que sente, ela quer falar o que pensa, ela tem um resultado melhor nas relações, e a terapia nesse sentido ajuda muito. Você desenvolve a consciência emocional, você desenvolve esse conhecimento até das suas próprias necessidades, você consegue se valorizar nas relações, estratégias para conversas difíceis, estratégias para pessoas difíceis, para dar limites com segurança, enfim. Um combo, digamos assim, de habilidades necessárias para a gente se comunicar bem, tá? De um modo geral, quanto mais assertivo você se torna, mais leve a sua vida fica. A assertividade transforma não só a sua forma de falar, mas a forma de você se posicionar e a forma de você também interpretar a comunicação com outras pessoas. Eu sou psicóloga clínica, atendo online brasileiros que estão tanto no Brasil quanto no exterior. Tem gente no Canadá, tem gente na França, tem gente na Escócia, tem gente nos Estados Unidos. E eu falo que é uma necessidade mundial. A comunicação. E se você encontrar a sua voz e o seu jeito de fazer as suas necessidades serem atendidas de forma gentil, de forma saudável, com certeza a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. E se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, procura ajuda profissional. Vamos trabalhar junto para a sua comunicação ser mais clara, mais respeitosa, mais cheia de sentido, né? Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Me siga também no Instagram, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado. Toda quarta-feira tem podcast novo por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.